Olá, eu sou o Vinícius Moreira, professor de pediatria da UERJ e editor do AFIA Ped Papers. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a prova do TEP 2023. Eu vou comentar 10 questões que destaquei ali, essa é a parte 2, porque na parte 1 já comentamos 10 questões, das 20 que selecionei, e agora vamos comentar mais 10 questões da prova do TEP 2023. Vamos a elas, vem comigo! A questão que eu vou dizer que é a questão 11, porque eu fiz 10 no outro vídeo. Agora a gente vai da 11 a 20. Pré-escolar de 3 anos apresenta comportamento visual atípico, não atende quando chamado, não demonstra interesse pelos outros colegas e apresenta movimentos repetitivos e atraso na linguagem. Esse quadro indica transtorno de hiperatividade, transtorno do espectro autista, opositor desafiante ou do déficit de atenção sem hiperatividade. Vamos lá. Pré-escolar, provavelmente um menino, porque é mais comum em meninos, não obrigatório, mas mais comum, tem um comportamento visual atípico, não atende quando chamado, não demonstra interesse pelos outros. Então tem um déficit social. Isso é o ponto principal do transtorno do espectro autista, aonde também podemos ter atraso na linguagem. Então tem uma criança de 3 anos com déficit importante na interação social e atraso de linguagem. Primeira hipótese, transtorno do espectro autista. Essa estava relativamente fácil. Letra B de bola é o gabarito. Questão 12. Após comunicar aos pais o diagnóstico de síndrome de Down ao nascimento, devem ser solicitados cariótipo e angiorressonância cerebral, ecografia cerebral, radiografia da coluna cervical ou ecocardiograma com Doppler colorido. Essa questão gerou um pouquinho de dúvida. A criança tem a trissomia do 21 a ser confirmada com cariótipo. É recomendável que o paciente com síndrome de Down faça ecocardiograma nas primeiras semanas de vida. Por quê? Porque há um risco grande dele ter uma cardiopatia congênita. Em torno de 50% dos pacientes com Down têm cardiopatias congênitas, predominando qual cardiopatia? Para a gente lembrar, defeito do septo AV total, DSAV total. Mas há uma opção aqui também, além do ecocardiograma, que é o gabarito, de fazer uma radiografia da coluna cervical, que é interessante no paciente com síndrome de Down pela instabilidade atlantoaxial que ele pode ter, que ele pode apresentar. Então, é recomendável instruir as famílias, os pais, professores, que essa criança não dê cambalhota, evite mergulhos, mesmo num processo de anestesia para algum procedimento cirúrgico, evitar uma hiperextensão do pescoço. Mas o raio-x da coluna cervical deve ser feito a partir dos 3 anos de idade e não ao nascimento. Então, o gabarito é o eco. Ponto. Letra D. Próxima questão. Essa também deu bastante polêmica, porque é a questão do famoso teste do coraçãozinho, feito entre 24 e 48 horas de vida, apenas com a oximetria de pulso, membro superior direito, um dos inferiores. Por que gerou polêmica? Porque o teste mudou na sua interpretação. A forma de fazer continua sendo essa, entre 24 e 48 horas de vida, membro superior direito, um dos inferiores. Mas o que mudou na interpretação? A gente vai chegar lá. Primeiro vamos ler a questão. Recém-nascido a termo, peso de nascimento 3.200, é submetido ao teste do coraçãozinho com 30 horas de vida. Saturação de oxigênio no membro superior direito é 94 e no inferior esquerdo é de 90. O teste é repetido em 1 hora e apresenta o mesmo resultado. De acordo com a orientação da SBP, o próximo passo indicado é transferir para a UTI neonatal, solicitar ecocardiograma, repetir o teste com 24 horas ou repetir o teste após 1 hora. Por que gerou polêmica? Porque o teste do pezinho anterior, depois de uma repetição em 1 hora de um resultado que não estava bom, eu tinha indicação de fazer ecocardiograma. Indicava o ecocardiograma antes da alta da maternidade. Mas o teste mudou na sua interpretação. Como é que está agora? E vou passar para vocês como está agora e a gente vai fazer o gabarito aqui, vai fazer o gabarito juntos. Como é que está agora?
Medir lá no membro superior direito e um dos inferiores. Se ambas as medidas foram de 95% de saturação, com oxímetro de pulso, de 95 para cima, e em havendo diferença entre as medidas, geralmente não há, mas se houver, que ela não seja superior a 3%. Então posso ter 98 no membro superior direito, 95 no inferior, está tudo ok. Esse exame nos deixa tranquilo. Só que o nome dele, o diagnóstico dele é que ele é negativo. Nesse caso, negativo é bom, porque é negativo para eu pensar em uma cardiopatia congênita crítica, não preciso de ecocardiograma para liberar esse paciente da maternidade. Então, se o negativo é quando a saturação está boa, o exame positivo, que indica necessidade de fazer eco antes da alta, é quando a saturação está em 89% em uma das medidas, membro superior direito ou um dos inferiores. Então, se der 89 para baixo, exame positivo, e nesse caso positivo é ruim. Está indicado o ecocardiograma pela suspeita de cardiopatia congênita crítica. Mas se o resultado vier entre 90 e 94, nem 95 nem 89 para baixo, deu de 90 a 94, ou se a diferença entre as medidas dos membros foi de 4% ou mais, bem, eu tenho um resultado indeterminado. O que fazer? Repetir o exame em 1 hora. E aí eu posso caminhar para a saturação de 95 para cima, caminhar para a saturação de 89 para baixo ou continuar ali entre 90 e 94. Se eu fiz o primeiro exame, repeti, novamente deu entre 90 e 94, o próximo passo será esperar mais 1 hora e repetir o exame. E aí sim, se numa terceira medida fiz inicialmente, repeti 1 vez, repeti 2 vezes, se nessa segunda repetição, 1 hora depois da primeira repetição, se nessa segunda repetição se mantiver a saturação entre 90 e 94, aí sim, esse exame determinado vira positivo e o paciente só tem alta com ecocardiograma. Então, na nossa questão, pelo protocolo atual, ele repetiu o exame 1 vez. Estava exatamente entre 90 e 94 as saturações. Em um membro 90, no outro 94. Repetiu em 1 hora, veio o mesmo resultado. O que a gente tem que fazer? Esperar mais 1 hora e repetir o exame. Letra D, o gabarito. 14. Escolar masculino, 8 anos, em uso de propranolol, apresenta reação anafilática após sofrer uma picada de abelha. Exame físico, rebaixamento do nível de consciência, frequência cardíaca 140, respiratória 56, alta, né, para um paciente de 8 anos, pressão arterial 65 por 30, hipotenso, 8 anos com 65 de sistólica, está hipotenso, mesmo que fosse mais novo. Saturação de oxigênio 90, pele urticária generalizada, aparelho respiratório, tiragem intercostal e sibilância difusa. Estamos aí com choque anafilático por picada de abelha. Tratamento do choque anafilático, adrenalina. Só que ele me faz 3 doses de adrenalina na dose adequada, mas persiste com hipotensão, taquicardia, taquidispneia e desaturação. Opa, não está respondendo. 3 doses de adrenalina. Ele não me colocou a via aqui que fez, mas fez 3 doses. O que eu vou fazer então? Está indicado o quê? Corticóide intramuscular, adrenalina intravenosa, corticóide via oral ou glucagon intravenoso. Esqueça o corticóide. O corticóide é útil no combate a uma reação alérgica, mas ele demora a ter efeito. Então não vai ser o corticóide que vai resolver. A adrenalina é o carro-chefe no tratamento do choque anafilático. Só que olha o detalhe da primeira frase. Paciente escolar masculino 8 anos em uso de propranolol. Está em uso de beta-bloqueador. Seja lá por qual motivo for, ele está beta-bloqueado. O bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos pode, e isso está acontecendo com esse paciente, pode impedir a ação da adrenalina. Ele já fez 3 doses, não adianta tentar agora adrenalina intravenosa. Eu tenho que fazer uma medicação que tenha uma função aí inotrópica, até cronotrópica, que consiga combater esse choque anafilático sem precisar usar os receptores beta-adrenérgicos. Que medicação é essa? O glucagon. Então, o tratamento nesse caso é o glucagon intravenoso, que é o gabarito. Então, numa situação de beta-bloqueio por medicação, num paciente com choque anafilático, se não houver resposta à adrenalina, faça o glucagon. Porque o glucagon não depende dos receptores beta-adrenérgicos para agir. E aí você vai tirar o paciente
do choque. Letra D é o gabarito. Questão 15. Estamos certos? Estamos certos. Recém-nascido, 35 semanas de idade gestacional, parto vaginal, apigar 8 e 9, permaneceu com a mãe no alojamento conjunto. Com 42 horas, apresentou recusa alimentar, taquipneia e hipotonia, sendo encaminhado para a UTI neonatal. Grande suspeita de quê? De infecção neonatal. Nos primeiros dias de vida, neonatal precoce. Assinale a alternativa que apresente os agentes infecciosos mais prováveis no caso de infecção. Letra A, Streptococcus agalactiae e Escherichia coli. Letra B, Staphyloepidermidis e Neisseria meningitidis. Letra C, Staphylococcus aureus e Neisseria gonorrhea. Letra D, Streptopneumônia e Acinetobacter baumannii. Infecção neonatal precoce, em geral, tem como agentes etiológicos bactérias do períneo materno. Destacadamente, Streptococcus do grupo B e Escherichia coli. O estrepto do grupo B também é conhecido como Streptococcus agalactiae, que está aqui presente na letra A, junto com a Escherichia coli. Então esse é o gabarito. Letra A. Questão 16. Casal solicita reavaliação do diagnóstico de TDAH em sua filha de 7 anos de idade, dado por outro profissional com base no comportamento muito calmo, pouca interação com colegas, falta de atenção nas aulas, parecendo estar desligado em alguns momentos. Na verdade, foi um diagnóstico de déficit de atenção, TDA. Seu desempenho escolar sempre foi regular, mesmo na educação infantil, mas agora está pior. Apresenta caligrafia regular, mesmo com trechos copiados ou ditados incompletos, contendo o início e final do texto, faltando partes do meio, como se ela desligasse e acordasse de novo. Com base nesse relato, qual a conduta? Avaliação por psicólogo, tratamento medicamentoso para TDA, solicitar à escola que a criança fique posicionada na primeira fila ou solicitar um eletroencefalograma. Menina escolar, que em alguns momentos parece desligada, começa a ter piora do desempenho escolar, a gente tem que pensar em epilepsia tipo pequeno mal. Pequeno mal, epilepsia pelo pequeno mal, crises de ausência, é uma possibilidade para essa menina. Um teste provocativo é a hiperpneia, estimular a hiperpneia, porque isso pode gerar crise. E tem um detalhe. Nas crises de ausência, a gente tem um eletro clássico, típico, de 3 Hz por segundo. Então, o nosso diagnóstico, a nossa conduta, pode sair através do eletroencefalograma. A descrição das crises de ausência é que a criança está lá falando e tal, de repente ela... E depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Então dá uma pausa, como eu fiz agora. E retoma como se nada tivesse acontecido. Ela não lembra. Então, às vezes, as pessoas leem ou estudam ou assistem uma aula onde se fale sobre crise de ausência, a pessoa pensa, eu acho que eu tenho ausência. Às vezes eu fico meio desligado. Todo mundo, às vezes, fica meio desligado. Mas a pessoa lembra, percebe que isso aconteceu. Na ausência, não. A pessoa sai do ar e volta como se nada tivesse acontecido. Então, para essa criança, para essa menina, indicado o eletroencefalograma, esse é o gabarito. Vamos à próxima. Escolar masculino 10 anos é levado à emergência com queixas de dor e perda de força em membros inferiores. Mãe relata que o início foi súbito, de repente, com fraqueza e formigamento nas 2 pernas. Relata também que os sintomas começaram nos pés e foram subindo pelas pernas, de maneira ascendente. Exame físico, perda da força muscular, paralisia flácida e arreflexia em membros inferiores. Nossa hipótese diagnóstica: acidente vascular cerebral, mielite transversa, neuromielite ótica ou síndrome de Guillain-Barré. Perda de força, paralisia ascendente com arreflexia, nossa primeira hipótese, síndrome de Guillain-Barré. O diagnóstico sai pela punção lombar, mostrando uma dissociação proteíno-citológica, aonde eu tenho pouca célula e muita proteína. A eletroneuromiografia também pode ajudar no diagnóstico de uma doença que pode evoluir com essa paralisia ascendente até paralisia da musculatura respiratória, paralisia bulbar, enfim, pode ser uma doença muito perigosa que deve ser interrompida
a sua progressão com o uso da imunoglobulina intravenosa. Mas o que ele pede aqui não é o tratamento ou o diagnóstico. Então essa paralisia ascendente, simétrica, arreflexa, é o Guillain-Barré, que é o gabarito. Pré-escolar de 3 anos, soro positivo para o HIV é contactante domiciliar de adulto com tuberculose pulmonar, em tratamento há 2 semanas. Está assintomático, tem radiografia de tórax normal, cicatriz de BCG positiva e PPD de 4. A conduta de acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil é observar e rever em 8 semanas. Iniciar esquema básico de tratamento para a tuberculose. Repetir o PPD em 8 semanas ou iniciar tratamento preventivo da tuberculose, que seria o tratamento da tuberculose latente. Vamos lá. Quando eu tenho um paciente contactante de um adulto bacilífero com tuberculose pulmonar, é fundamental eu investigar essa criança para avaliar a possibilidade dela ter a doença, ter tuberculose. Como é que eu investigo? PPD ou IGRA e raio-x de tórax. Raio-x de tórax normal. PPD reator e sem clínica, isso fala a favor de tuberculose e infecção, embora não doença. E aí eu vou tratar a tuberculose latente. Seja com isoniazida, seja com rifampicina, seja com rifapentina mais isoniazida, que são só 12 doses, uma por semana em 12 semanas. Enfim, independente do esquema prescrito, eu trataria a tuberculose latente. Mas para isso, o paciente tem que ter um PPD reator de 5 para cima. O nosso paciente tem um PPD de 4. Numa situação usual, a gente teria que esperar 8 semanas e repetir o PPD, para ter certeza que realmente não houve essa infecção. Porém, tem um detalhe aqui, o paciente é HIV positivo. Quando o paciente está vivendo com HIV, é HIV positivo e entra em contato domiciliar próximo com adulto bacilífero, ele deve iniciar tratamento da tuberculose latente, independente do PPD ou do IGRA. Então, nesse caso, eu não preciso nem olhar o PPD, que está negativo para ele, 4 é negativo, é positivo a partir de 5. Mas ele tem HIV, convive com alguém com tuberculose pulmonar, tem que iniciar o tratamento preventivo ou o tratamento da tuberculose latente. Esse é o diagnóstico, esse é o gabarito. Letra D. Penúltima questão. Pré-escolar com 3 anos com diagnóstico de asma vem sendo atendido várias vezes na emergência do hospital por exacerbação nos últimos 3 meses. Internado por 2 dias a 1 mês, fora das crises faz uso somente de broncodilatadores quase diariamente, com pouco alívio dos sintomas. Pouco alívio dos sintomas. A conduta indicada para o controle de asma é corticoide inalado, letra A, em dose baixa a moderada e beta-agonista de curta duração, nesse caso seria nas crises. Letra B, o corticoide inalado em dose baixa a moderada, mais o palivizumab, que é o anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório, nada a ver. Em dose alta, o corticoide inalatório, mais beta-agonista de longa ação, em dose alta, mais o montelukast, que é um antileucotrieno. Vamos lá. A tendência natural é que a gente pensasse num corticoide inalatório mais um beta-agonista de longa ação, já que a criança tem muitas crises, fica pouco aliviada com um beta-2 de curta. Então, profilaticamente, usar o beta-2 de longa associado, combinado com corticoide inalatório, seria uma boa opção terapêutica do dia a dia, para evitar crises ou pelo menos reduzir a intensidade das crises e a sua frequência. Só que tem um detalhe. Para eu fazer beta-agonista de longa ação, preferencialmente a criança tem que ter quantos anos? 6 anos para cima. E essa criança tem 3. No caso de ter 3 anos, a gente trabalha principalmente com corticoide inalatório, aumentando a sua dose. Então a gente já pode começar com uma dose baixa moderada do corticoide inalado e fazer o beta-agonista de curta ação na crise. Letra A é o gabarito. Questão 20. Lactente masculino, 7 meses, pardo, é trazido por sua mãe à emergência por estar muito pálido. Refere que estava mamando bem ao seio até 12 horas atrás, quando ficou branco e cansado, de repente. Detalhe, tem o teste do pezinho com hemoglobina FS. FS, só essas 2 letras. Exame físico hipocorado, 2 cruzes, leve taquipneia, frequência respiratória de 48, frequência cardíaca 148, ritmo regular, 2 tempos, abdômen globoso, fígado A1, baço aumentado.
a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo numa criança de 7 meses. Hipótese diagnóstica: anemia falciforme e sequestro esplênico. Alfa-talassemia e crise hemolítica. Anemia falciforme, síndrome torácica aguda, alfa-talassemia e sequestro esplênico. Primeira coisa, isso é uma alfa-talassemia ou é uma anemia falciforme? Teste do pezinho mostra sempre a hemoglobina fetal. A criança acabou de nascer. Primeiros dias de vida. A hemoglobina fetal está presente no sangue até cerca de 6 meses, quando desaparece completamente. Ela vai desaparecendo aos poucos ao longo dos primeiros meses de vida e aos 6 meses já não existe mais. Qual é a hemoglobina que vai sobrar para esse paciente? A S. Só a S. Isoladamente, a hemoglobina S. Esse paciente é falcêmico. Então tem duas opções aqui: sequestro ou síndrome torácica aguda. Ele não tem dor torácica, não tem febre, mas ele tem um baço aumentado e subitamente ele ficou pálido e cansado. Uma anemia súbita. O baço captando um volume de sangue de maneira súbita. O sequestro esplênico, que deve ser tratado imediatamente com transfusões. Então, hipótese diagnóstica: anemia falciforme e sequestro esplênico. Aqui terminamos. Espero que vocês tenham gostado dessas 20 questões que eu selecionei. Mas espera aí, esse vídeo só tem 10 sim. A gente tem outra parte com mais 10 questões comentadas na prova do TEP 2023. Nos acompanhe por aqui, nos acompanhe pelo Instagram do AFIA Ped Papers. Até a próxima.